De geração em geração, Deus levantou líderes comprometidos com a palavra. Olha, o livro ele conta uma história emocionante de uma igreja que venceu todo o seu tempo para chegar até hoje aqui. E o livro ele carrega consigo uma biografia do pastor Antônio Gomes, pastor Toninho, que foi o maior pastor que passou por essa igreja e também o pastor que permaneceu mais tempo. Então nós vamos encontrar ali histórias de milagres e mistérios que só você lendo você vai entender como que Deus escolheu essa cidade, escolheu essa igreja para abençoar. São 75 anos de história e se a gente conseguisse passar no livro tudo aquilo que Deus fez nesses 75 anos, né, nosso jubileu de diamante, com certeza não caberiam, né, em livros, né? O tamanho é o mover de Deus sobre a nossa igreja durante 75 anos. Uma história escrita pelo dedo de Deus. Inclusive o livro, né, quando a gente fala, né, o sétimo pastor já é um título chamativo. E ele carrega ali consigo, né, um homem, uma igreja, uma história. É o que o mundo está precisando, de um arrependimento coletivo. Então, há 20 anos houve uma intenção de deixar para as futuras gerações alguma coisa escrita ou algo registrado, né, em livros da nossa história linda da nossa igreja, contando a história do começo, o que aconteceu com os pioneiros até chegar os nossos dias. O tempo foi passando, esse material que começou a ser reunido, inclusive pelo pastor Charles Monteiro, ele sentiu no coração de deixar registrado e ele mudou-se para outra cidade e deixou na secretaria da igreja esse material parado, uma parte do material parado. Nós conversamos, esse desejo voltou a ferver no nosso coração e um desejo muito forte no nosso coração era deixar essa história escrita para as futuras gerações, para que, assim como nós amamos a igreja, as futuras gerações também possam amar como nós amamos, entendendo da importância dessa igreja para a nossa igreja, para nossas famílias, para a nossa cidade e, por que não dizer também, para o Brasil, né? Haja vista a cidade de São Mateus aí, 2025, 481 anos. 75 anos dessa história, essa igreja fez parte, pregando o Evangelho. Além disso, a gente precisa sempre usar o jargão que é conhecido por aí, que se você não conhece a sua história, você não tem como valorizar o seu presente e nem como você se projetar para o futuro. E às vezes nós temos a gente vê uma geração presente que ela não faz ideia de qual foi a luta que essa igreja lutou e venceu para que ela chegasse até aqui. Então é importante, muito importante, deixar registrado isso para essa geração. E esta mão, pastor Keis, ela está desde o início, porque quando Deus envia o chamado da direção para esta igreja, os pioneiros, eles saíam pelo interior pregando o Evangelho. A história conta que eles se alimentavam de mamão, cozinhavam mamão, porque não tinha alimento. Eles cozinhavam mamãos, eles comiam mamão e eles saíam para evangelizar. Primeiro desafio, alimentação, deslocamento, mas por várias vezes, a pergunta é a mão de Deus. Por várias vezes o inimigo estendeu as mãos para tentar parar esta obra, usando pessoas religiosas, usando autoridades, usando pessoas más, pessoas com levantes, né, com confusões, colocando intriga no meio da igreja. Isso não é de hoje, né? Sim. Mas a mão de Deus sempre esteve estendida
para que essa igreja estivesse completando 75 anos de história. E, inclusive, nós comentamos em alguma ocasião que você tinha aquelas lideranças, e eram lideranças assim, visionárias, porque eles iniciaram, você tinha ali um primeiro membro num ambiente difícil, que era na época que a igreja começou, nos anos 50, principalmente numa cidade muito religiosa, né, católica, apesar de ter a presença constante do cristianismo, mas era uma cidade muito envolvida na idolatria e uma dificuldade do evangelho penetrar. Mas esses homens, lá atrás, eles não desistiram, eles atenderam ao chamado. E a igreja prosperou e chegamos aqui até hoje com a mão de Deus, a presença de Deus. Confira agora a galeria dos pastores presidentes da IEAD-SM. Pastor Dionísio Porto Loyola, fundador dos trabalhos na região, ampliou o alcance ministerial para outras cidades, inclusive Nanuque, Minas Gerais, deixando o legado missionário de expansão. Pastor Sebastião Pereira Pinto, reconhecido como herói da fé, batizou e disciplinou o futuro pastor-presidente Antônio Gomes e construiu o primeiro templo da igreja, firmando bases sólidas para o crescimento. Pastor José Félix dos Santos destacou-se pelo cuidado pastoral, intensificando visitas às famílias enquanto a obra crescia. Pastor Vantuil Damasceno da Silva, responsável pela emancipação da Igreja de São Mateus, tornando-a independente e abrindo caminho para um campo próprio de trabalho ministerial. Pastor José Simplício de Souza ampliou o primeiro templo e promoveu uma campanha histórica em que cada membro contribuiu com bancos para a igreja, fortalecendo a união congregacional. Pastor Iolete Pirassununga Ribeiro, reconhecido pelo ministério profético, iniciou a construção do segundo templo e preparou seu sucessor, garantindo continuidade à obra. Pastor Antônio Gomes, por 37 anos, liderou a igreja, expandindo a quantidade de membros que passaram pela igreja, criou a orquestra Clarins do Rei, investiu em missões transculturais e construiu o terceiro templo com capacidade para milhares, consolidando a Assembleia de Deus em São Mateus como referência nacional. Pastor Cleveson Quaresma Gomes tem aprimorado o templo e congregações, ampliando o alcance missionário internacional, Argentina, Colômbia, Moçambique, Paraguai e Venezuela, e fortalecido ações sociais através do IPAG, unindo evangelização e compromisso comunitário. Homens passam, mas a obra de Deus permanece. E no dia 12 você vai ter a oportunidade de participar do lançamento do livro que conta a história desta igreja, né? O sétimo pastor, um homem, uma igreja, uma história. Uma dica, chegue cedo, tá? Dia 12 de outubro, às 10 horas da manhã, no templo central da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus aqui em São Mateus, que fica na Avenida José Tosi, 2330, aqui no bairro Boa Vista, pertinho do centro. Então, queremos te encontrar lá e você é o nosso convidado especial. E se você já quiser adquirir o livro antecipado, eu sei que vai estar muito tumultuado no dia, você pode adquirir, vai estar aparecendo aí para você o QR Code ou a chave Pix para que você possa adquirir o seu livro também e fazer parte dessa história.